há uma coisa que já se sabe, portanto, os estudiosos do cérebro e da neurofisiologia já conseguiram provar em laboratório, em estudos que fizeram com seres humanos, que os movimentos laterais oculares estão relacionados com um processo de sensibilização da amígdala, que é uma estrutura cerebral que está relacionada com emoções, com traumas, enfim, Medo. Exatamente, muita informação que precisa de ser filtrada e precisa de ser sublimada, não é? Para que nós consigamos continuar a viver a nossa vida com um equilíbrio emocional, com uma saúde mental razoável. E então, esses movimentos laterais que ocorrem no sono REM são responsáveis pelo processo de neuroplasticidade que nós sofremos durante o sono, ou seja, de consolidarmos as aprendizagens que importam para a nossa sobrevivência e de deitarmos fora aquilo que não importa, não é? E o exercício físico pode incorporar esses movimentos oculares laterais. Eu vou-te dar um exemplo que é o melhor de todos, que é o deslocamento para a frente, ou seja, sempre que nós andamos ou sempre que nós corremos, existe esse movimento lateral ocular que nos faz fazer um reset da nossa amígdala, exatamente. Aquilo que estávamos a falar no outro dia, assim informalmente, que às vezes temos reuniões e andamos pela casa com o telefone a falar de um lado para o outro, isso ajuda-nos muito no processamento da informação por si só. E já que estamos a falar aqui do exercício, do benefício que o exercício pode ter no funcionamento do cérebro em si próprio, também seria interessante pensarmos que o exercício físico, se for feito nos 30 minutos a seguir ao acordar, que é uma das horas nobres para exercitar no que diz respeito à performance e à diminuição da probabilidade de lesão, nós formos para a rua e se estivermos expostos à luminosidade do dia, que em Portugal é ótima mesmo no inverno, não é? Há países onde as pessoas não têm acesso a uma luminosidade intensa nas primeiras horas do dia, e estamos a falar naqueles horários, vamos imaginar, até 2 horas a seguir ao sol nascer, não é? Que é quando a nossa retina vai detectar um certo rácio entre a luz azul e a luz amarela, que é aquilo que define o nascer do sol e que nos vai dar informação ao relógio biológico de que o dia está a começar e que precisamos de programar a produção de melatonina para a noite, não é? Então, se nós tivermos esta consciência, é mais uma motivação para nós acordarmos, pormos os nossos ténis ou pormos o nosso fato de treino ou uma roupa confortável e irmos para a rua para o relógio biológico e aproveitarmos para fazer os movimentos laterais oculares através de uma boa caminhada. Não é preciso ser uma corrida, não é? Mas uma boa caminhada já vai fazer esse efeito de equilíbrio. Lights Out. Olha, isso é um belo livro que tu tens aí. Pronto, então que se fique muito na cabeça das pessoas que a luz, a luminosidade e a intensidade da luz com que nós contactamos durante o dia é um fator-chave para despoltar o sono noturno. Ou seja, nós precisamos de uma grande intensidade de luz durante o dia. Essa luz deve ser a luz solar, e se nós não tivermos acesso à luz solar, então deve ser uma luz do tipo luz azul. Ou seja, aquela luz dos ecrãs, dos LEDs, não sei o quê, aquela luz mais incomodativa. Dura, não é? Dura, mesmo muito branca, um branco muito forte, não é? Exato. Exato. E depois, o exercício pode ser feito em todas as horas do dia, obviamente, não é? Aliás, aquilo que nós, profissionais do exercício, costumamos alertar é que qualquer hora do dia é boa para exercitar. Agora, dependendo da hora que nós vamos exercitar, se calhar temos é que ajustar o tipo de exercício para não prejudicar o sono e, pelo contrário, até melhorar o nosso sono. Então, se de manhã e 3 horas depois do acordar, nós estamos super predispostos, principalmente 3 horas depois de acordar, que é quando a temperatura temperatura corporal já vai
em gráfico ascendente, não é? Já está bem lá em cima. Nós temos aí um bom timing para exercitar. Eu diria que é ali no meio da manhã, no final da manhã. E se exercitarmos aí, podemos utilizar treinos de alta intensidade, podemos fazer uma boa produção de adrenalina, de cortisol, de tudo e mais alguma coisa. À medida que o dia vai decorrendo, poderá já ser mais crítico fazermos treinos muito intensos, porque poderemos produzir demasiada adrenalina e depois haver uma certa inibição produção de melatonina, que é a hormona do sono. Portanto, aqui fica o meu apelo para aqueles que gostam de utilizar treinos muito intensos, por exemplo, protocolos de treino de intervalado de alta intensidade, os tabatas, etc., que os façam mais na primeira metade do dia do que no final do dia, propriamente. Quem quiser exercitar ao final do dia, desde que seja uma intensidade tranquila ou mais localizada, que não seja uma intensidade sistémica, não é? Que não envolva demasiados grupos musculares em simultâneo e que tenha descansos, também não há problema. Por exemplo, fazer musculação no final do dia também não há tantos relatos de interferência com o sono do que fazer treino aeróbio de longa duração e de alta intensidade, por exemplo. Pronto, isto é importante. Claro que acordarmos à meia da noite para ir à casa de banho e acendermos as luzes, adeus, não é? Ou seja, não conseguimos tão facilmente entrar outra vez naquele registro eletroencefalográfico que caracteriza a estrutura ideal do sono, não é? E alguns autores até dão o aconselhamento de podermos utilizar à noite algumas luzes que não sejam estas que nós estamos a utilizar para fazer o live, mas que sejam luzes vermelhas e que de preferência as luzes vermelhas estejam mais abaixo do que a nossa cabeça, ou seja, por exemplo, luzes vermelhas no chão ou em cima de mesas pequeninas, para nos guiar em certas ocasiões que nós precisemos de circular durante a noite, não é? Ou mesmo as crianças. Sim. Que às vezes... Essas em baixo parecem fogueiras, não é? No fundo é isso, é imitar a fogueira em vez de imitar o sol. É esse, porque são cues, né? São dicas ambientais para o nosso cérebro de mamífero. A energia luminosa produzida pela lareira, por exemplo, não interfere com a produção de melatonina. Pois. Curiosamente. Exato. Olha, eu por causa disso, aqui em casa, nós já há alguns anos que eu instalei, eu tirei o aquecedor, o irradiador que estava na casa de banho, por cima da porta, que era uma coisa que a gente nunca usava, e substituí por uma barra de LEDs vermelhos, exatamente por causa disso. Então, agora... Dá imenso jeito. Quando vamos à casa de banho à noite, né, quando acontece, temos ali aquela luz que é fraquinha, é vermelha, dá para ver, aquilo parece um laboratório de fotografia preto e branco, antigo, tal e qual.